Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui para tratar de um tema que tomou conta aí da mídia tradicional, das redes sociais, grupos de WhatsApp, enfim, que é a questão do Pix, cartões de crédito, enfim, da obrigatoriedade, né, instituída pela Instrução Normativa 2219 de setembro de 2024, que na verdade é uma instrução normativa que revoga uma instrução anterior, que já tratava da temática, que já trazia essa obrigatoriedade, porém ela trouxe algumas atualizações, sobretudo de quem deve informar, lembrando que quem informa são instituições financeiras, mas esse mercado, né, o mercado financeiro, ele passou por muitas, ele vem passando, né, por muitas transformações, assim como a grande maioria das áreas, e hoje existem muito mais agentes, né, presentes nesse mercado. Então essa instrução normativa nada mais é do que uma atualização, em sua grande parte, né, de quem deve declarar e também do valor, que ele já existia, né, então essa obrigatoriedade, ele era de R$ 2.000 e passou para R$ 5.000, tratando aqui especificamente no caso de pessoas físicas. Mas, tirando esses aspectos aí que já foram amplamente divulgados, né, de várias formas, enfim, o que é legal, importante a gente entender, né, nesses movimentos? Primeira questão que para mim que é muito importante, é de que o cidadão, nós, né, CPFs, com essas notícias, todos se movimentam, né, tentam entender e buscar mais informações. E o fato é que no ambiente, na sociedade como um todo, se tem muita carência, né, muita ausência de informações sobre como as coisas funcionam, de que forma, de fato, o que gera risco, o que gera oportunidade, o que nós podemos fazer para não estar exposto a esse risco, o que nós podemos fazer para gerar uma situação de tranquilidade, né, de recolher eventualmente mais ou menos tributos. E o Pix entra nessa esteira, né, nesse rol de temáticas que ganham um destaque gigantesco. E, na verdade, neste caso especificamente, a instrução normativa ela não trata sobre tributação, mas ela gerou uma preocupação muito grande, porque deixou muito claro, né, fica muito claro para todos nós, que existe um volume, um montante de recursos que transacionam, né, dentro de contas, né, dentro das instituições, dentro dos CPFs, que as pessoas ficaram preocupadas de que forma isso poderia efetivamente impactar, seja em forma, né, de Receita Federal, né, que é o grande vilão aí para muitos, seja até mesmo de uma cobrança, né, da instituição de uma nova tributação, né? Nós já tivemos lá no governo FHC, CPMF, começou lá atrás, e vira e mexe, existem movimentos para que haja, né, vontade aí de instituir novas cobranças. E claro que isso pode acontecer, né, pessoal? Não sejamos ingênuos, né? Nesse ou em qualquer outro governo, sempre existirá movimentos que podem chegar a ampliar a base tributária. Eu diria assim que, sinceramente, né, daquilo que nós tivemos nos últimos dias, que pena, né, que não houve essa mesma repercussão na aprovação da reforma tributária, que essa sim, ela trará, né, impactos muito significativos para todos nós. E a gente vai estar falando sobre isso muito, né, na sequência, aí durante os próximos dias, meses, porque realmente ela tem um potencial, a depender, né, do que eu faço, de ampliar e aumentar a carga tributária. Então, por exemplo, né, essa questão dos R$ 5.000. Se você, né, tentando trazer algumas reflexões aqui, se você é CLT e você transaciona mais que R$ 5.000, qual é o raciocínio, né? Que você tenha também um salário compatível com esse seu volume de transação. Ninguém transaciona um dinheiro que não possui, né? Ela tem, de alguma forma você tem que ter a origem desse recurso. Se a origem é o trabalho assalariado, né? Você recebe isso normalmente, não há nenhum problema, né, em transacionar Pix entre
nesse volume. Eu transaciono de conta, eu tenho mais contas, eu mando para uma conta, volto para outra conta, devolvo para a conta, e tá tudo certo, né? Não vai acontecer nada se isso acontecer, se eventualmente ultrapassar e se eventualmente houver um cruzamento de informações, alguma malha que essa informação ela seja objeto de questionamento, se for isso, tá tudo certo, não vai acontecer nada, tá tudo tranquilo, né? O que se espera com esse tipo de legislação? É entender se existe compatibilidade com aquilo que transaciona no seu CPF com aquilo que você tem de origem de renda declarada. É isso acontece há muitos anos, né? Sempre existiu na pessoa física. Você tem lá ano 2024, 100 mil de patrimônio, ano 2025, você vai ter 500 mil de patrimônio. Você teve uma evolução patrimonial de 400 mil reais. Você tem que ter origem para isso. Se você não tiver, pode ter problema. Pode ocorrer aí a necessidade de justificar, né, uma ocultação de renda, de patrimônio, enfim, e isso gerar consequências. Mas isso não é novidade, isso sempre existiu e esse é um dos trabalhos, essa é uma das preocupações que a gente sempre tem quando a gente atende os clientes, é entender esse tipo de movimentação. Se você transaciona mais que 5 mil reais, ou até menos, tá? Mas vamos combinar que não é nem viável, né, para o fisco ficar fiscalizando quem transaciona 500 reais, 600 reais e trazer isso para um ambiente de fiscalização. Pode acontecer? Estamos sujeitos? Está sujeito. Qual a probabilidade? É pequena, mas enfim. Mas vamos por hipótese, né, que você transacione 6 mil reais, né, da 60, 12, 72 mil por ano no CPF e você não é assalariado, você faz trabalhos, né, compra e venda de algum produto, algum serviço, e aí você está, de certa forma, e não está tributando, não está declarando nada, você está no risco. Isso é um fato. E aí, nessa situação do PIX, você tem uma transação nesse volume do seu CPF sem ter nenhum tipo de origem. Mas, gente, para isso é muito fácil. Existe o MEI, por exemplo, você transforma, né, essa movimentação que hoje está no seu CPF, passa lá para o CNPJ, o MEI é mais de 81 mil reais por ano, ao invés de passar o PIX no CPF, passa no MEI, e aí você vai pagar de 75, 80 reais por mês de custo, e aí tá tudo certo. E mais, né, se você virar MEI, lembra que a regra do PIX para CNPJ é 15 mil reais. Então, vocês estão vendo que já tem aí um descolamento. Mas é isso, se você está informal, não tem, você é CLT e ganha 5 mil reais, e você transaciona mais 3 mil porque você faz trabalhos eventuais. Faz um MEI também, né? E não tem problema, você pode ser MEI e ser CLT. Você não pode ter vários MEIs ou ter um CNPJ, uma empresa do Simples e ter um MEI. Isso você não pode, mas você pode ser CLT e ser MEI. E outra coisa, né, também, para fechar, para não ficar longo demais, se você, nesse vídeo, a gente vai estar falando, né, em outros momentos, você transaciona 5, 6, 7 mil reais e não é MEI, e é CPF, você compra e vende coisas e não declara de forma nenhuma, existe o decreto 9580, até anotei aqui, de 2018, mas que antes era o regulamento do imposto de renda, na verdade a gente está falando, lá no artigo 162 e seguintes, tá? Pegando a versão atual, ele já fala que se você trabalha, você exerce atividade com habitualidade, com objetivo de lucro, né, e perante terceiros, por óbvio nesse caso, e você é CPF, mas faz isso com essas características, você já pode, o fisco, se ele quiser, essa informação está lá, isso é um fato, tá, pessoal? Não vai saber, já sabe mais que você, provavelmente, tá? Se houver algum tipo de cruzamento de informação que detectar isso e houver um interesse de agir, né, do fisco, essas características, mesmo você sendo CPF, você fica exposto, porque existe um instrumento chamado a equiparação da pessoa física à pessoa jurídica, que é exatamente quando existe isso, habitualidade e objetivo de lucro. E aí você está lascado também, porque aí a Receita ela pode lhe tributar e exigir tudo como se pessoa jurídica fosse, mesmo que você não seja, por causa das características. É que nem o vínculo empregatício, né? A formalidade ela é essencial, é importante, mas mesmo que você não tenha
o contrato, mas você tem as características de um vínculo empregatício na Justiça do Trabalho, quando a Justiça do Trabalho é demandada, ela sim o entende e faz um enquadramento, a mesma forma em relação a isso. Então tem o MEI, né, que é uma forma, você pode abrir uma empresa do Simples, aí começa a ter digamos assim, um pouco mais de custo, mas você acaba com todo o risco e você vai ver que isso vai te trazer outros tantos benefícios, mas aí são outros assuntos, outras conversas que a gente pode trazer. Então eu quis iluminar um pouco mais esse tema, eu acho que a discussão está muito centrada no Pix, em questões muito superficiais, né? Mas essa discussão ela nos mostra esses aspectos, né? O quão a gente precisa entender mais, o quão é bom que surjam esses temas e nos permita trazer vídeos aqui e falar um pouco mais sobre isso, gerar interesse, né? E depois entender que existem muitos caminhos. Existe um único caminho? Não, vai depender de cada situação, de cada atividade, mas sim, é possível você criar condições, né? Criar instrumentos legais, né, que sejam compatíveis com o que você pode pagar e que vão lhe gerar uma tranquilidade, tá bom? Espero que o vídeo tenha ajudado e a gente vem aí, né, em qualquer outro momento trazendo mais notícias e se restou dúvida, deixa no comentário que a gente grava mais conteúdo e esclarece para vocês. Um abraço!